Bom, vamos lá, eu vou tentar ser breve, coleguinhas, porque eu sempre faço questão aqui, quando eu sei que vai gerar uma dividida entre nós aqui, na questão das opiniões, eu vou tentar ser breve, prometo. Sobre a questão da venda do Vitor Roque. Vitor Roque, quando estava na base do América, era um jogador, tentar fazer aqui uma thread mais rápido possível. Quando estava na base do América, chamava tanta atenção na base do América, que o Cruzeiro foi lá e abiscoitou o jogador. Gerou, inclusive, uma ruptura naquela oportunidade. Chegaram à conclusão que o Salum disse que, que o América tem 35%. Não é isso, colegas? Isso. 35%. Diz para nós aqui, 35%. E aí ficou com 35%, então, o América, e ele foi jogar no Cruzeiro. Desde a chegada no Cruzeiro, quem trabalha na base do Cruzeiro elogia muito o moleque. Inclusive, eu tratava há 2 semanas com um colega da base do Cruzeiro que me dizia: Everton, é fenômenozinho mesmo, está muito acima dos demais em todos os aspectos, o desenvolvimento físico, a explosão, a inteligência desse moleque, a velocidade é realmente diferenciada, etc, etc. Tá. Aí foi lá e começou a jogar nos profissionais. Chamou a atenção. Chamou tanto a atenção o Vitor Roque, já vinha numa curva ascendente lá no América. Aí no Cruzeiro chamou tanta atenção, foi para os profissionais, titular do time do Pessolano. Gol em clássico, e mereceu, além de todos os outros, aliás, além não, todos os outros jogadores da base que foram para o profissional, mais os que permaneceram, entre todos os jogadores dos profissionais do Cruzeiro, quem mereceu um espaço amplo nas lives do Ronaldo, que é o gestor do clube, o Vitor Roque. Inclusive, em uma das lives do Ronaldo, que chama a atenção, em uma posição do Ronaldo, vale muito, tem peso extra, porque é o fenômeno que está dizendo. Você pode não gostar do Ronaldo, odiar o Cruzeiro, mas você tem que admitir que o Ronaldo tem uma força institucional absurda, absurda. E aí ele vai lá numa live, enche a bola do moleque e fala de vender por, sei lá, 15 milhões de euros, etc. Só que aí, entre janeiro e fevereiro, o Cruzeiro foi procurado para ampliar o salário do moleque, que era de 12 mil reais. A multa internacional, você pode jogar lá no alto, não tem problema nenhum. Mas aqui no Brasil você pode fazer 2.000 vezes o valor do salário do atleta. O salário de 12 mil. Que não nos interessa quanto ele ganha, mas é só a título de informação. Salário de 12 mil. Mas nesse caso interessa. Nesse caso interessa, porque faz parte da base do argumento aqui. 24 milhões a multa. Foi proposto aumento de salário e aí, bom, imaginava-se que o salário dele iria para 50, 60 mil reais e aí automaticamente a multa subiria. Achar que deve-se pagar um salário de 50, 60 mil a um atleta de base é um direito de quem quiser. Achar que é caro ou barato, que vale o risco ou não. A questão é, mas e se ele machucar? Isso vale para qualquer jogador. Craque, perna de pau, novo, velho, não interessa. A curva ascendente pedia um cuidado maior e a multa ficou estabelecida nos 24 milhões. A mim não convence que não foi uma mixaria e que foi uma grande perda para o Cruzeiro. Respeito quem pensa diferente, eu não quero ter razão, só quero ser feliz, falo isso há muito tempo aqui e vou continuar dizendo. Quero ter razão não, quem pensa diferente é um direito de pensar diferente. Perderam uma joia por 24 milhões e na prática aqui o Cruzeiro vai ficar com, sei lá, tirando imposto, não sei quanto o atleta tinha de 15 milhões talvez. Vai ficar com uns 12 a 15 milhões de reais para um atleta. Pode acontecer de não dar nada? Pode. Pode acontecer de virar e de explodir? Também pode. Agora, para mim não é razoável imaginar que um atleta do gabarito do Vitor Roque, tratado pelo fenômeno como um fenômenozinho, que esse cara saia por apenas 24 mil. Você queria que fizesse o quê? Aquilo que foi proposto em janeiro e fevereiro. Que eu não vou ficar aqui defendendo o empresário da bola, mas em todo o segmento tem os bons e os ruins. Tem os mercantilistas e os que não são. O que o Ronaldo não fez? Já que o Ronaldo tratava como um fenômenozinho, por que o Ronaldo então e todo o seu staff, eles não chamaram eles, falaram que de 12 nós vamos passar para 50? É uma pergunta que eu também gostaria de ter a houve resposta. Uma revisão de todos os contratos do Cruzeiro, né, pelo que a gente sabe.
Por que ele não tratou como joia? Essa é o meu questionamento. Mas não tratou? Institucionalmente, sim, mas o contrato dele Pra amarrar previa uma pequena a multa saída. de 24 Mas, milhões. não, tudo bem. A gente está trabalhando aqui sem uma base, sem uma base factual de informação. Porém, existe uma coisa que é muito importante. Você pode virar para mim e falar assim, Cabida, eu vou te dar 50 mil reais. Pô, seria boa, né? Mas eu posso falar não também. Esse é o problema. Como assim você pode falar não? Posso falar não. Eu posso negar a sua oferta. Que não foi o caso. O que não foi o caso? É. Ah, então tudo bem. Se Mas não foi o não- caso, tudo Mas bem. Mas não foi o caso de nenhum outro valor? Não, o que não foi o caso. Porque assim, Propuseram, uma coisa... propuseram numa reunião Sim. que aumentasse um salário porque, porra, convenhamos, né? O Ronaldo chegar numa live, pegar o menino e abrir para o mundo inteiro, que o menino é um fenômeno. Eu não sei se ele usou esse termo fenômeno, mas é muito bom de bola, que é um jogador que poderia ser a salvação da lavoura, um jogador que poderiam vender por 15 milhões de euros, etc. Mas simplesmente vacilaram na multa, cara. Simplesmente por acreditar que nós temos um teto aqui, nós não podemos pagar mais que 12 mil para um moleque de 16 para 17 anos, não. Mas não é qualquer jogador, gente. É isso que eu estou tentando explicar, embora aqui todo mundo se respeite, cada um tem a sua opinião. Eu acho complicado isso aí. O que você acha complicado? Porque a gente está falando de valor de 12 mil reais de um garoto de 16 anos e a gente está falando exclusivamente do Ronaldo, porque se essa situação de renovação partiu em janeiro e fevereiro, entre janeiro e fevereiro, vale a gente lembrar que o controle do futebol ele saiu das mãos do Sérgio Santos Rodrigues no dia 18 de dezembro, quando o Ronaldo assinou a intenção de compra. Então, acho que é importante a gente separar as coisas, porque tem muita gente perguntando por que o Sérgio isso, por que o Sérgio aquilo, e dentro deste contexto de informação de que foi procurado o Cruzeiro em janeiro e fevereiro, é de total responsabilidade, então, do Ronaldo essa situação. Dentro de tudo que o Ronaldo foi olhando, como a gente falou aqui, abrindo gavetas, descobrindo novas situações, pegando contratos da gestão antiga, vendo que aquilo ali não tinha a menor condição de acontecer, me soaria muito fora da curva o Ronaldo pagar 60 mil reais em um garoto da base, por mais potencial que o Vitor Roque tenha, e isso a gente está totalmente de acordo. Agora, a minha dúvida em relação a todo esse cenário que foi pontuado o garoto ganhava 12, pediram 50 e 60, não houve uma contraproposta? Porque cabe ao atleta e ao seu empresário também não aceitar uma contraproposta. Olha, eu não te pago 50 nem 60, mas eu te pago 20, eu te pago 18. Isso não ocorreu? Eu não tenho essa informação, tá, gente? É a pergunta que eu estou fazendo. Ok, então era de 12 para 50, ou é 50 ou não é nada, ou é 12, e de 12 também eu não passo. Seria isso, então, a conversa. Pois bem, por mais potencial que o Vitor Roque tenha, e isso estamos todos de acordo em relação a isso, eu não vejo 50 mil, 60 mil reais para um garoto de 16 anos como algo normal, tendo em vista que, se foi procurado para renovar em janeiro, o Vitor Roque tinha apenas minutagem de Série B, entrando no decorrer das partidas e sequer ainda tinha marcado um gol. Já tinha jogado alguns jogos com o Lucha, Com o né? Luxemburgo, ele foi lançado pelo Luxemburgo. Todo mundo sabe que ele tem potencial, mas a gente está falando de uma ascensão dele dos gols que foram marcados a partir deste ano com o Pesolano, mas no momento dessa conversa, o Vitor Roque ainda era um garoto que vinha entrando gradativamente em jogos E uma da partida Série B ele entrou passada. e ele entrou tão nervoso que ele foi substituído pelo Luxemburgo na mesma partida. Então, é só para poder... Aqui eu estou fazendo um pouco, tentando trazer o seguinte, contexto, o mês que isso foi oferecido, a conversa que rolou entre janeiro e fevereiro. Naquele momento ali, você torcedor, ou nós aqui dentro, todos nós envolvidos nessa discussão aqui agora, bancaria 60 mil? Eu vou... No O Everton assim. sempre fala... E aí, só para complementar, Jote, nós estamos falando aqui provavelmente de um contrato de no mínimo 5 anos, porque ninguém ia querer renovar por 3, por 2. Então, assim, quem é que bancaria 60 mil num garoto de 16 anos, 5 anos de contrato, pelo menos, conhecendo como que funciona esse tipo de negociação? Então, assim, por isso que eu estou dizendo, chegar aqui agora, depois que no Campeonato Mineiro, na Copa do Brasil, ele aconteceu, ele fez os gols, ele teve mais uma sequência, é mais fácil de fazer essa análise do que lá em janeiro. Mas a impressão que eu tenho é que o Cruzeiro, ele subestimou o mercado doméstico. Completamente. Ele subestimou o mercado completamente. doméstico. Isso aconteceu. Em algum momento isso aconteceu. Nós estamos falando de um garoto com uma absurda curva ascendente mas deixa desde eu falar a uma base. coisa. Você usa aqui
quando é para jogo de futebol, para o técnico, você usa o termo assim, ó, o resultado influencia muito a análise, ajuda muito a análise. E para esse caso, o resultado que o Vitor Roque deu, principalmente esse ano, ele acaba influenciando a nossa análise. Eu acho, e aí eu sou time Lohana, que se viessem aqui ano passado e fizessem uma proposta de 50 mil e pagassem 50 mil para um garoto de 16 anos que jogou, entrou no mesmo jogo, saiu no mesmo jogo, nós seríamos o primeiro a bater no Sérgio Santos Rodrigues. Nós seríamos a imprensa, os torcedores. Então vou generalizar. Os torcedores, a imprensa, nós seríamos os primeiros a falar: que absurdo, não consegue pagar salário para o jardineiro, não paga para o porteiro, estão prometendo 50 mil para um garoto que nem sabe se vai estourar. Lá atrás falariam isso, gente. Lá atrás falariam isso. Aquele momento do Cruzeiro era horroroso. Não conseguiam pagar luz. Não conseguiam pagar jardineiro para cortar grama. Mas mês passado poderiam ter feito Aí isso. A gente entra em outra discussão. Por que o Ronaldo e o staff dele, já que institucionalmente elevaram o garoto, por que então não blindaram de forma financeira? É isso. Não, aí o Ronaldo, não o Sérgio Santos Rodrigues, o Ronaldo tinha que pegar e colocar aqui, ó, ei, tá debaixo do braço aqui, viu? É meu. Esse pupilo aqui é meu. Ninguém encosta. E aqui, vamos reunir aqui que eu vou aumentar o seu salário. Aí eu concordo com você, porque agora ele mostrou mais do que do ano passado. Mas ninguém tá dizendo que o problema esteja só com o Sérgio Santos Rodrigues. Não. Ele é parte tão importante no processo que, mais uma vez, fala-se de vazou um áudio. Não, com explicações que não convencem ninguém. O erro, para mim, foi dele e da atual gestão, que, como o Cabido disse, subestimou o mercado nacional. 24 milhões de reais. Não é nada. Eu acho que é pouco, gente. Não é nada. Pois é, só que é o seguinte, nós estamos falando que o Cruzeiro foi procurado entre janeiro e fevereiro, mas a bola do Vitor Roque começou a rolar redondinha já de fevereiro para março. Sim. Então, se o atleta mereceu um espaço amplo numa live do Ronaldo, destaque, aí está. E ali as sondagens começando. E todo mundo. Tem quanto tempo, CJ? Quer dizer, bobagem falar isso, mas enfim, eu ia falar, seja honesto, você nunca é desonesto. Mas há quanto tempo que a gente vem tratando o Vitor Roque como fenômenozinho, brincando? Fenômenozinho. 2 meses? Tempo? Ou mais, né? Ou um pouco mais. 2 meses. Janeiro não teve bola. Então, Fevereiro, março, abril. Só um instantinho. Então é o seguinte, não dá, ninguém está dizendo aqui que a culpa é do Sérgio. Não. Para mim, até o Paulo André vacilou nessa. Sim. Vacilou nessa. E tanto vacilou que a multa de 24 milhões deve estar sendo paga hoje aí, tá? Deve estar sendo paga hoje. E a informação que eu tenho é de que ontem foi uma operação abafa o caso. Isso é informação que eu recebi, tentando oferecer para o menino um salário muito maior. Por que só ontem? Por que só ontem, domingo? Depois da proposta feita, do negócio feito. Aí agora, sabe o que vai fazer? Olha, eu não tenho nada, eu nem conheço, sei nem se é gordo, se é magro, se tem barba ou se não tem. O empresário dele, eu não sei quem é se passar na rua. Eu sei o nome, mas se passar na rua eu não sei quem é. Não estou aqui defendendo o empresário, não. Mas depois que o Atlético Paranaense entrou na parada, que o Inter entrou na parada, que o Red Bull entrou na parada e que o negócio começou a esquentar, porque encontraram uma multa de apenas 24 milhões, chama lá, vamos tentar segurar. Só que, pelo menos para mim, parece que já era tarde. Desculpa que eu te interrompi, não lhe devolvi a palavra. Não, é muito isso que você disse. O Cruzeiro, ele vacila sim, né? Aí eu vou falar todas as gestões, né? Essa gestão de, sei lá, de setembro para cá, porque o Vitor Roque... Mas o processo também aconteceu com o Sérgio Santos Rodrigues lá atrás, a gente tem que lembrar disso sempre. Qual que é o problema? Quando você vê uma joia na sua base, você trata ele diferente. Esse foi o problema do Cruzeiro. O Cruzeiro, por mais que tenha um problema muito, muito sério, que foi a questão de não pagar salário, de greve, essa etc. Essa joia, etc. amigo, ela já veio trincada, ou ela já veio embaçada, ou ela já veio problematizada da saída dele com o América. Aqui se faz, aqui se paga. O Cruzeiro foi lá. Mas aí você pegou para você. Aí
Agora o Atlético Paranaense tira do Cruzeiro de uma forma mais barata. Mas aí é que tá que o Cruzeiro, na minha opinião, erra na hora de você ter uma avaliação mais mercadológica do negócio. Mas em setembro, então, eu sei que você também não é desonesto, mas eu preciso pegar a honestidade do Everton. Pode perguntar. Em setembro, Pois não? Você Não só pegaria, setembro. bancaria, ao ver o Vitor Roque entrando e o Luxemburgo tirando ele com 20 minutos em campo, você chegaria e falaria, ei, irmão, fenômenozinho, hein? 50 mil, senta aqui na minha mesa. Você metia 50 mil lá devendo até jardineiro? Tá, Não CJ, mas por que não foi feito agora? Não. Por que não Mas foi é feito porque agora agora no o início? Mas recorte aí, é Ale, a pequeno, gente Ale. entra numa A outra questão é discussão. essa. Lá atrás não seria feito. Aqui agora, por que então? Aí o Everton traz o Paulo André, o Ronaldo, por que então não fizeram? Então, Agora, pois é. ok. Eu acho que o Agora, ponto ok. da questão é esse, porque tinha que ter sido feito agora. A gente já Mas- observou Agora. o Vitor Roque. O Não, mas recorte- peraí. Por que a multa para o exterior ficou estratosférica e para o Brasil? Pois é. Porque Ah, não, acharam porque- que ninguém. Porque é o Não, que não, o Cabito não. falou, É porque acharam que ninguém ia pagar. E outra É. coisa, porque aqui estão dentro da lei, tá? Você não pode colocar ela 2.000 vezes mais que o salário. Mas por que para o exterior meteram a goela larga? Não, mas é porque exatamente, Everton, porque para o exterior a gente pode aumentar. Para cá, não pode mais que 2 mil vezes o salário. Legal. Por que procuraram então o staff do jogador ontem, depois da coisa azedada geral, Aí- para propor para o jogador um aumento de salário absurdo? Acho consenso, Aí acho que isso um consenso acontece, aqui a gente disso. traz uma informação aqui, daqui a pouco se o clube nega, o torcedor acha que nós estamos fazendo ondinha. É informação. É informação. O grande Quando problema negócio aqui... explodiu, aí vamos procurar e tentar segurar. Aí O eu problema- acho, aí é um consenso do quinteto aqui. Sabe qual é o grande problema aqui? Errado. O Atlético vai pagar 24 milhões. O Atlético Paranaense vai pagar 24 milhões, certo? Ele vai vender esse menino por 150, 180, 190. Se virar, não duvido. E outra coisa, hein? É quase 10 vezes, gente. Não, mas aí é a investimento. questão, Lohana. se o virar, risco, né, mas gente? o risco, Lohana, é inerente Ô, gente, ao mas por futebol. 24 Gente, milhões é uma gente. aposta. Você falar que Gente. não vale pagar 50, 60 para um moleque de 16 anos, mas e 450 para um zagueiro? Não, mas aí é Errado. que tá. Mas E quando, 300 mas pra um quando, volante, mas, que não mas joga, aí só vive quando, mas machucado. quando você faz uma coisa que, na minha visão, é errada, eu não posso pegar ela como exemplo para fazer outra, que eu Errado. considero Não. errado. Você considera que é errado. Não, é isso que eu tô dizendo. Eu não tô dizendo errado É, na ilegalidade, exatamente. não, tá, gente? Tô dizendo assim, se eu não acho correto, na situação que o Cruzeiro tava, pagar 450 mil para um, 300 mil para outro, não é porque pagou esses 400 mil que eu não acho correto e o 300 mil dentro da minha visão que eu acho correto, que eu vou justificar esses dois para pagar 60 mil, que eu também acho um valor para 100 um mil. garoto de 16 anos. 100 mil para um jogador, eu acho que a média do salário no Cruzeiro hoje é algo em torno de 100 mil, né? Porque deve ser o máximo. média, né? Máximo 100 mil, eu Máximo acho 100 que mil. sim, né? Acho que Tá. sim também. Você acha razoável que você pague, por exemplo, 100 mil pro Edu? Não sei se o Edu ganha Acho que o 100, Edu nem né? chega. Eu acho que o Edu nem chega Tá, a 100. mas vamos chutar aqui, oitentinha pro Edu. Oitentinha, por aí. Oitentinha pro Edu. Você não acha absolutamente normal que o Rock ganhasse pelo menos Agora sim, 50? amigo. Mas olha Agora só. sim, não, CJ. Mas eu acho que você Mas pegou o em pior janeiro, exemplo. não. Nós estamos... Não, eu chutei. Eu acho que você pegou o pior Mas exemplo. aí a questão é, gente, olha chutar só, outro, vamos qual lá outro? aqui. Qualquer um. Vamos pegar aqui. Wagner. William Oliveira. O primeiro 60, gol. 70 mil. Não Canezinho. resumindo o Rock a só a questão do gol, a gente não está ignorando o potencial que ele tem. O primeiro gol do Vitor Roque com a camisa do Cruzeiro foi marcado dia 20 de fevereiro. Nós estamos falando de um recorte de 50 dias. 2 meses. No disso. qual... Não, o seu recorte. Não, um recorte de 50 dias a partir da sequência barra entrega do jogador. Minutos em Campo. Porque todas essas coisas, a gente tem que ser levado em consideração. Até se a gente for parar, por exemplo, fazer uma pequena análise da saída do Savinho, que tinha uma multa de 60 milhões de euros para fora, foi vendido por 6 milhões e meio de euros para o Grupo City. 10% dessa multa que foi colocada para fora. Muitas vezes as pessoas entendem também o fato de você colocar a multa de 1 zilhão para fora, de que esses atletas serão vendidos por algo próximo disso. Gente, não passa nem perto disso, é só para poder dificultar a situação e você ter condição de barganha. Mas o que muita gente confunde, não é o nosso caso aqui, é que se você coloca uma multa muito alta, a expectativa é de vender o garoto para fora por esse valor e não é. E a questão do Savinho, fazendo só um contraponto aqui de exemplo. O Savinho, por exemplo, tem uma minutagem em Série A de Campeonato Brasileiro que é completamente Savinho diferente. apareceu com o Sampaoli, apareceu com o E que Cuca. vai, gente, e que para você
fazer negociação, todas essas coisas elas são somadas minuciosamente. Claro. O Roque, ele poderia arrebentar de jogar bola no Cruzeiro, mas só o fato dele jogar na Série B não o valorizaria como valorizaria outros jogadores. Mas a sua Então, opinião é diferente da do Ronaldo, então. mas ele, É o gestor do Everton, clube. ele foi lá, fez os elogios dele todo, mas o que eu entendo que o Ronaldo fez foi o seguinte, eu também acho que ele subestimou o mercado doméstico, isso aí a gente está de acordo. Mas dentro de uma situação em que ele estava resolvendo os pepinos que foram aparecendo, de todo esse tumulto que foi, inclusive, da própria assinatura da carta, da própria assinatura definitiva dele, o que acontece é que não me espanta isso ter acontecido. Eu vou dar uma cornetada, Então, porque... corneta daqui a Então, pouco. o Guilherme já pode chamou o encerrar. intervalo. Não, vou dar uma cornetada no staff do Ronaldo, que até então não merece nenhuma cornetada, pela mudança, o astral que trouxe e a seriedade que trouxe para dentro do Cruzeiro. Só que nesse capítulo, eu acho que deu uma derrapada.